Eu sei que você está cansado de tentar ser forte. Eu sei que você quase não clicou nesse vídeo. Não foi por falta de interesse. Foi cansaço. Cansaço de tentar explicar o que sente. Cansaço de ouvir que vai passar. Cansaço de acordar todo dia e perceber que o mundo seguiu. Mas você ficou para trás. Talvez ninguém veja, mas eu vejo. Você continua levantando. Continua respondendo. Continua funcionando. Mas por dentro, algo está pesado demais. Não é tristeza comum. Não é só saudade. É um cansaço que não some com descanso. Um cansaço que não se resolve dormindo mais cedo. É o cansaço de existir depois da perda. De viver carregando uma ausência que ninguém mais menciona. De sorrir por educação quando tudo em você só quer silêncio. E talvez a parte mais difícil seja essa. Você não está pensando em desistir. Mas também não sente vontade de continuar. Você apenas segue. Um dia de cada vez. Sem força. Sem expectativa. Escuta. Isso não te faz fraco. Isso te faz humano. Hoje, eu não vim te apressar. Não vim te cobrar fé. Não vim te dizer que você precisa reagir. Eu vim ficar com você exatamente aqui. Nesse lugar onde o cansaço mora. Respira. Você não precisa ir embora ainda. Eu sei que tem dias em que acordar já parece demais. Não porque você dormiu mal, mas porque dormir não descansa a alma. O corpo até levanta, mas o coração continua cansado. Cansado de lembrar. Cansado de sentir falta. Cansado de fingir que está tudo normal. Você sai de casa, conversa, resolve coisas, e ninguém imagina o peso que você carrega em silêncio. Porque a dor que você vive hoje não faz barulho. Ela não grita. Ela não chama atenção. Ela apenas permanece. É uma dor educada, que espera você terminar o dia. E só aparece quando tudo silencia. Talvez você até se pergunte em alguns momentos se tem algo errado com você. Por que eu ainda estou assim? Por que não passa? Por que eu continuo cansado mesmo tentando? Escuta com cuidado. O problema não é você. O problema é que ninguém te ensinou como viver depois de perder algo que era parte de você. Perdas não levam só pessoas. Elas levam planos, rotinas, expectativas e até partes de quem você era antes. E mesmo assim, esperam que você siga inteiro. Esperam que você volte ao ritmo, que sorria no tempo certo, que reaja no prazo aceitável. Mas o seu coração não funciona por calendário. Ele carrega ausências, e ausências cansam. Cansam porque exigem força todos os dias. Força para lembrar. Força para não chorar. Força para continuar sendo quem você era, quando por dentro você já não é mais o mesmo. E eu sei, ninguém diz isso em voz alta, mas você sente. Sente culpa por estar cansado. Sente culpa por não ter esperança suficiente. Sente culpa por não conseguir agradecer do jeito que esperam. Mas deixa eu te dizer algo agora, bem devagar, para não restar dúvida. Cansaço não é falta de fé. Cansaço é sinal de que você aguentou mais do que parecia possível. E eu estive com você em cada dia em que você achou que não daria conta. Eu vi quando você segurou o choro. Vi quando você respirou fundo só para não desabar. Vi quando você continuou, mesmo sem vontade nenhuma de continuar. Você não está aqui por acaso. E você não está sozinho nesse cansaço. E talvez você esteja cansado porque, desde a perda, ninguém mais te perguntou como você realmente está. Perguntam por educação. Você responde por costume. Mas quase ninguém fica para ouvir a verdade. E a verdade é que existir ficou pesado. Não pesado o suficiente para desistir, mas pesado demais para fingir que está tudo bem. Você aprende a viver no meio, nem no desespero absoluto, nem na esperança cheia de força.
Você vive no dá pra ir, dá pra levantar, dá pra trabalhar, dá pra conversar, dá pra sobreviver, mas não dá pra descansar por inteiro. Porque descansar, de verdade, exigiria não precisar ser forte o tempo todo. E você tem sido forte há tempo demais. Forte quando ouviu a notícia. Forte no dia seguinte. Forte nos dias em que o mundo voltou ao normal enquanto o seu mundo tinha parado. Forte quando disseram qualquer coisa estou aqui, mas seguiram a vida deles. Forte quando você percebeu que a saudade não diminui com o tempo. Ela apenas muda de lugar. Ela sai do choro escancarado e vai para o fundo do peito. E ali, silenciosa, ela cansa. Cansa porque você carrega sozinho. Cansa porque você não sabe onde apoiar essa dor. Cansa porque ninguém vê o peso invisível que você sustenta. Talvez você até tenha tentado orar, tentado conversar comigo. Mas as palavras não saem como antes. Não porque você perdeu a fé, mas porque a dor deixou você sem voz. E tudo bem. Há momentos em que o silêncio também é oração. Há momentos em que respirar já é um pedido de ajuda. Você não precisa me explicar nada agora. Eu já sei. Eu sei do dia em que você sorriu e por dentro sentiu vontade de ir embora. Eu sei da noite em que tudo ficou quieto demais e a saudade gritou mais alto. Eu sei do cansaço que aparece quando você percebe que vai ter que viver muitos dias sem aquilo, ou aquele, que se foi. Isso não é fraqueza. Isso é luto vivido de verdade. E luto não tem pressa. O mundo corre, as pessoas seguem, mas o coração anda no ritmo da perda. E forçar esse ritmo só aumenta o cansaço. Talvez você esteja exausto porque está tentando ser quem você era antes. Mas deixa eu te dizer algo com cuidado. Você não precisa voltar a ser o mesmo. Algo em você mudou. E tudo bem admitir isso. Você não perdeu só alguém. Você perdeu uma versão de si mesmo. E ninguém ensina como reconstruir isso. Então você tenta, do jeito que dá, com o que sobra. E sobra pouco. Sobra cansaço. Sobra silêncio. Sobra uma pergunta que você quase nunca diz em voz alta. Até quando? Até quando eu vou me sentir assim? Até quando vai doer desse jeito? Até quando eu vou conseguir seguir? Escuta, eu não vou te dar um prazo, porque você não é um problema a ser resolvido. Você é alguém que precisa ser acompanhado. E eu não caminho com você só nos dias fortes. Eu fico nos dias em que existir parece demais. Eu fico quando você não tem palavras. Eu fico quando você só consegue suspirar. Eu fico quando o cansaço chega antes do sono. E se hoje tudo o que você consegue fazer é apenas continuar respirando, isso já é suficiente. Você não precisa provar nada para mim. Não precisa mostrar força. Não precisa acelerar o processo. Não precisa ter respostas prontas. Eu não estou te medindo pela sua produtividade, nem pela sua capacidade de reagir, nem pela forma como você aparenta estar bem. Eu vejo o que ninguém vê. Vejo quando você chega no fim do dia e sente um peso que não sabe explicar. Vejo quando você deita e o silêncio fica alto demais. Vejo quando a mente revisita lembranças que você não chamou, mas que aparecem mesmo assim. E isso cansa. Cansa porque você vive em estado de alerta emocional, sempre segurando algo por dentro, sempre se vigiando para não desmoronar no lugar errado. Você não relaxa por completo, nem quando tudo parece calmo, porque o coração aprendeu que a dor pode voltar a qualquer momento. E talvez seja por isso que você anda tão cansado. Não é só pela perda. É pelo esforço constante de continuar inteiro quando algo dentro de você se partiu. E ninguém te disse que isso exigiria tanto de você. Ninguém avisou que sobreviver também cansa.
que seguir vivendo sem quem se foi é um exercício diário de resistência. E aos poucos, a resistência vira esgotamento. Talvez você tenha começado a se cobrar mais do que deveria, a se comparar com quem parece ter superado, a se julgar por ainda sentir, a se perguntar se já não era hora de estar melhor. Mas escuta com atenção. O seu tempo não está atrasado. Você não está falhando. Você está atravessando algo difícil do jeito que consegue. E isso já diz muito sobre você. Eu sei que às vezes você pensa que está decepcionando alguém, que não está sendo forte o bastante, que não está reagindo como esperam. Mas quem te ama de verdade não mede você pela velocidade da sua recuperação. E eu, que te conheço por inteiro, não espero que você finja estar bem. Eu espero que você seja honesto com o que sente. Mesmo que isso seja apenas dizer, em silêncio, eu estou cansado. Você pode dizer isso para mim, sem medo, sem culpa, sem vergonha. Porque o cansaço que você sente não é sinal de desistência. É sinal de que você ficou quando teria sido mais fácil endurecer. De que você amou profundamente. De que você sentiu de verdade. E amar assim deixa marcas. Marcas que não somem rápido. Marcas que exigem cuidado. Por isso, hoje, eu não vou te empurrar para frente. Eu vou te oferecer descanso. Não um descanso que apaga a dor, mas um descanso que te permite não lutar contra ela o tempo todo. Você pode baixar a guarda aqui, pode respirar sem medo de cair. Eu sustento você enquanto você descansa um pouco. E se tudo o que você consegue agora é ficar parado, sentindo o peso diminuir só um pouco, isso já é suficiente por hoje. Eu sei que você aprendeu a não incomodar. Aprendeu a engolir o choro. A responder, tô bem, automaticamente. A seguir mesmo quando tudo em você pede pausa. Você aprendeu a ser discreto com a dor. Porque percebeu que o mundo não sabe o que fazer com quem sofre por muito tempo. No começo, as pessoas chegam. Depois, elas se afastam. Não por maldade, mas porque a dor prolongada assusta. E então você fica. Com a saudade, com o cansaço, com perguntas sem resposta. E isso pesa. Pesa porque você sente falta de alguém que não volta. E sente falta de quem você era quando essa ausência ainda não existia. Às vezes você se pergunta se um dia vai voltar a sentir leveza. Se um dia vai acordar sem esse aperto no peito. Se um dia vai conseguir viver sem carregar essa dor em tudo. E enquanto essas perguntas não têm resposta, você continua. Mas continuar, desse jeito, cansa. Cansa porque você está sempre um passo à frente do próprio limite. E talvez ninguém perceba, mas eu percebo. Percebo quando você se esforça para não desmoronar. Quando respira fundo para não chorar no meio da conversa. Quando segura o peso só para não preocupar mais ninguém. Você não é fraco por isso. Você é alguém que está cansado de ser forte sozinho. E eu não te criei para atravessar isso sem apoio. Você não precisa carregar tudo agora. Não precisa resolver nada hoje. Não precisa ter clareza sobre o amanhã. Hoje, basta estar aqui. Aqui, onde você pode existir sem se explicar. Aqui, onde o silêncio não é abandono. É descanso. Eu não vou te pressionar a se levantar antes da hora. Não vou te comparar com quem viveu outra dor. Não vou te dizer que você precisa superar. Eu vou caminhar no seu ritmo. Mesmo que o ritmo seja lento. Mesmo que seja só um passo pequeno. Mesmo que seja apenas respirar e seguir por mais um momento. Porque eu sei, há dias em que sobreviver já é um ato de coragem. E se hoje você chegou até aqui, mesmo cansado, mesmo sem forças, isso já diz algo importante. Você ainda está aqui. E eu estou com você. Sempre.
Talvez você esteja cansado porque ninguém te disse que o luto muda a forma como a gente vê o mundo. Antes, os dias tinham cor, tinham planos, tinham uma certa previsibilidade. Depois da perda, tudo fica diferente. As coisas continuam acontecendo, mas você já não participa do mesmo jeito. Você observa mais do que vive, escuta mais do que fala, sente mais do que demonstra, e isso consome energia, porque viver atento à própria dor é cansativo. Você mede palavras, mede reações, mede até os silêncios, tudo para não quebrar por fora quando já está quebrado por dentro. E aos poucos, você começa a sentir falta de quem você era antes de tudo isso. Da sua leveza, do seu riso espontâneo, da sua capacidade de se empolgar. Não porque a vida acabou, mas porque algo dentro de você precisa de tempo para se reorganizar. E ninguém fala sobre esse tempo. O mundo espera que você supere, que aprenda a lidar, que siga em frente. Mas ninguém ensina como se segue em frente quando o coração ainda está olhando para trás. Então você faz o que dá. Vai vivendo no automático, cumpre obrigações, entrega o que esperam de você. Mas quando chega a noite, quando tudo desacelera, o cansaço aparece inteiro. Não é um cansaço físico, é um peso na alma. Um peso de ter passado o dia inteiro sendo mais forte do que gostaria. Talvez seja por isso que você se sinta tão exausto sem entender exatamente o motivo. Você não está parado. Você não está desistindo. Você está gastando energia apenas para continuar existindo. E isso por si só já é muito. Eu sei que às vezes você sente medo de nunca mais ser feliz. Medo de que essa dor vire permanente. Medo de que o cansaço nunca vá embora. Mas deixa eu te dizer algo com calma, sem promessa vazia. O que você sente agora não define tudo o que você ainda vai sentir. O coração não se fecha para sempre. Ele apenas se protege enquanto dói. E proteção também cansa. Por isso, se hoje você sente vontade de parar um pouco, de ficar em silêncio, de não conversar, de não explicar, isso não é retrocesso, é necessidade. Você não está falhando por precisar de descanso. Você está ouvindo algo importante dentro de você. E eu respeito isso. Eu não vou te arrancar desse lugar à força. Não vou minimizar o que você sente. Eu vou sentar ao seu lado. E juntos, vamos atravessar esse tempo no ritmo que o seu coração aguenta. Mesmo que seja devagar. Mesmo que seja passo curto. Mesmo que seja só mais um dia. Você não precisa vencer nada hoje. Só permanecer. E eu permaneço com você. Há dias em que você acorda e já sente um peso antes mesmo de lembrar por quê. Não é pensamento, é sensação. Um aperto no peito, uma respiração mais curta, uma vontade de ficar mais um pouco parado, como se o corpo soubesse que o dia vai exigir demais. E talvez você se levante mesmo assim. Escove os dentes, vista a roupa, saia de casa. Mas leva o cansaço junto. Leva porque não tem onde deixá-lo. Ele te acompanha no caminho, nas conversas rasas, nas tarefas simples que agora parecem grandes. E ninguém percebe, porque você aprendeu a funcionar. Aprendeu a sorrir quando precisa. A responder quando chamam. A parecer inteiro mesmo se sentindo quebrado. Só que isso cobra um preço. Ser forte por fora quando tudo por dentro pede descanso, consome mais do que você imagina. E chega um momento em que o corpo obedece, mas a alma pede trégua. Talvez você esteja nesse ponto agora. Não no limite do desespero, mas no limite do cansaço. Aquele cansaço que não explode, não faz escândalo, não chama atenção. Ele apenas te acompanha, dia após dia. E isso faz você se perguntar, em silêncio, se é assim que vai ser daqui para frente.
Se viver vai sempre exigir esse esforço. Se a dor vai sempre andar ao seu lado. Escuta com atenção. Você não está condenado a viver pesado para sempre. Mas também não precisa se apressar para se sentir leve. Existe um tempo entre a dor e o alívio. Um tempo que ninguém gosta de atravessar. É o tempo do meio. O tempo em que você ainda sente falta, ainda cansa, ainda se perde, mas já não está completamente no chão. Esse tempo é confuso, porque você não está como antes, mas também não sabe quem está se tornando agora. E isso gera insegurança. Você sente que mudou, mas não consegue explicar como. Sente que algo em você está se rearrumando, mesmo que tudo pareça bagunçado. E esse processo interno acontece em silêncio. Enquanto o mundo segue. Enquanto esperam que você acompanhe. Enquanto acham que por fora você já está bem. Mas por dentro, você ainda está aprendendo a viver com uma ausência que não escolheu. E aprender cansa. Cansa porque exige paciência. Cansa porque exige honestidade. Cansa porque exige aceitar que você não controla o tempo da cura. Por isso, se hoje você se sente cansado sem saber explicar, se sente mais lento, menos animado, menos disponível, isso não é sinal de que algo está errado. É sinal de que você está atravessando algo profundo. E coisas profundas não se resolvem rápido. Elas se atravessam. Com cuidado, com companhia, com descanso quando dá. E eu continuo aqui. Não esperando que você mude. Não esperando que você melhore logo. Mas caminhando com você enquanto você aprende a existir de um jeito novo. Mesmo que ainda doa. Mesmo que ainda canse. Mesmo que hoje, tudo o que você consiga fazer seja seguir mais um pouco. Isso já é suficiente. Eu sei que, em algum momento, você tentou ser forte por quem ficou. Tentou não demonstrar demais. Tentou não preocupar. Tentou não pesar o ambiente. Você segurou muita coisa para proteger os outros. E, aos poucos, foi ficando sem espaço para sentir o que precisava sentir. Porque quando você se permite parar, a dor vem inteira. E você tem medo de não conseguir se levantar depois. Então continua andando. Mesmo cansado. Mesmo vazio em alguns dias. Mesmo com a sensação de que está vivendo no modo econômico, gastando só o mínimo de energia possível para não quebrar de vez. Mas deixa eu te dizer algo importante. Você não precisa se esconder da dor comigo. Você não precisa controlar o que sente aqui. Você pode estar cansado sem pedir desculpas. Pode admitir que não aguenta mais ser forte. Pode reconhecer que existir tem exigido mais do que você imaginava. Isso não diminui quem você é. Isso mostra o quanto você amou. Porque só se cansa assim quem se entregou de verdade. Quem viveu laços profundos. Quem criou vínculos reais. Quem perdeu algo que não era substituível. E perdas assim não passam rápido. Elas mudam a paisagem interna. Mudam o jeito de sentir. O jeito de confiar. O jeito de esperar. E enquanto essa nova paisagem vai sendo formada, você caminha com o que tem. Às vezes com coragem. Às vezes só com insistência. Mas sempre com esforço. E esforço contínuo cansa. Talvez você esteja cansado não porque a dor aumentou, mas porque você já percorreu um caminho longo sem perceber. Você já aguentou mais do que acha que aguentaria. Já passou por dias que pareciam impossíveis. Já sobreviveu a noites que você achou que não terminariam. E mesmo assim, ainda está aqui. Não inteiro como antes, mas presente. E presença, nessas condições, é força silenciosa. Eu não vou te chamar de guerreiro, nem te romantizar. Eu vou te respeitar. Respeitar o cansaço. Respeitar o limite. Respeitar o tempo que você precisa. Você não precisa se transformar em alguém melhor agora. Você só precisa continuar sendo honesto com o que sente.
e permitir aos poucos que o peso diminua não porque você venceu a dor, mas porque você parou de lutar contra ela o tempo todo. Eu fico aqui enquanto você aprende a descansar sem se culpar. Enquanto aprende que parar também é viver. Enquanto aprende que existir não precisa doer todos os dias do mesmo jeito. Um passo de cada vez, sem pressa, sem cobrança. Comigo. Talvez você esteja começando a perceber que o cansaço não vem só da saudade, mas do esforço constante de se manter de pé. De sustentar uma rotina quando por dentro tudo ainda está em reconstrução. Você faz o que precisa ser feito, mas cada tarefa simples parece exigir uma força extra. E isso te faz questionar por que as coisas que antes eram leves, agora pesam tanto. A resposta não está em você ser fraco. Está em você ter atravessado algo que reorganizou tudo por dentro. A perda não tira só alguém. Ela muda a forma como você sente o tempo. Os dias ficam mais longos, as noites mais densas. E o futuro às vezes parece distante demais para ser imaginado. Então você vive no agora, no hoje possível, no hoje suportável. E isso já exige muito. Eu sei que você tenta não pensar demais, tenta ocupar a mente, tenta seguir o fluxo. Mas há momentos em que o coração pede atenção, pede pausa, pede cuidado. Não para se afundar, mas para não se perder de si mesmo. E quando você ignora isso por muito tempo, o corpo responde com cansaço, a alma responde com silêncio. Não é desistência. É pedido de ajuda. Por isso, se hoje você sente que precisa diminuir o ritmo, dizer menos sim, ficar mais quieto, isso não é egoísmo. É sobrevivência emocional. Você não precisa estar disponível o tempo todo. Não precisa dar conta de tudo. Não precisa carregar o peso do mundo enquanto tenta curar o seu. Eu não espero que você seja forte agora. Eu espero que você seja gentil consigo, que reconheça o quanto já caminhou, o quanto já suportou, o quanto já permaneceu mesmo quando tudo em você queria parar. Essa gentileza também cansa menos. Ela não apaga a dor, mas diminui a luta interna. E aos poucos, quando você para de se cobrar tanto, o coração encontra pequenos espaços para respirar melhor. Não para esquecer, mas para continuar. E continuar, desse jeito, não é pressa. É cuidado. Eu sigo aqui. Não para te puxar para frente, mas para caminhar ao seu lado enquanto você aprende que existir depois da perda é um processo. E processos não se vencem. Eles se atravessam, com tempo, com respeito, com descanso quando possível. E hoje, se tudo o que você conseguiu foi chegar até aqui, ouvir essas palavras e respirar um pouco mais fundo, isso já é suficiente. Amanhã, a gente vê o próximo passo. Hoje, já está bom assim. Descansa.